Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Prontinhos aí para mais uma aulinha de matemática? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Neumar e vou acompanhar vocês aí em algumas aulas, tá bom? Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem. A professora vai fazer o máximo para trazer uma aula muito legal, tá bom? Antes disso, a professora vai passar aqui alguns recadinhos, tá bom? Então, lembrem-se lá de acessar o Classroom, acessar o link da chamada. Qual que é o link da chamada? É aquele primeiro link. E resolver o formulário. Tem duas questõezinhas ou uma questão, responda lá, garanta seu aprendizado, que é referente às nossas aulas, e também a sua chamada, ok? Então, pessoal, o que nós vimos na aula anterior? Nós falamos sobre um assunto bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar desse assunto, porque ele está aí no nosso cotidiano. Então, nós falamos sobre porcentagem. Algumas representações de porcentagem, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Então, nós tratamos algumas representações e vocês já começaram a trabalhar um pouquinho sobre isso. E o que vocês acharam? Gostaram um pouquinho? Ah, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E nessa aula, nós vamos continuar falando sobre porcentagem. Algumas aulas nós vamos falar sobre isso, porque é um assunto que dá para trabalhar vários conceitos, vários exercícios, é muito bacana. Tá bom, pessoal? Então, acompanhem aqui com a professora. Então, nessa aula nós vamos estudar porcentagem, anotem aí, tá bom? E para começar, nós vamos trazer um assunto aí da última aula, tá bom? Que foi trabalhado com vocês. Então, acompanhem aí de casa. Em uma pesquisa, na cidade da matemática, foram entrevistados 20 mil habitantes, tá bom? Então, pensem lá, anotem aí esses 20 mil habitantes. De acordo com a pesquisa, 86% das pessoas dessa cidade não sabem ler e 14% sabem ler. Que número que representa o total? Ou seja, que número que representa esse 100%? O total. Qual que é o total de habitantes? O 100% sempre é o total. E é importante identificar esse total porque é em cima dele que nós vamos trabalhar a porcentagem. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, olha só quantos habitantes que eu tenho. Eu tenho 20 mil habitantes, que é o total, 100%. Tá bom? Então, isso a gente consegue identificar na leitura do enunciado. Tá bom? E agora, hoje, o que nós vamos calcular? Nós vamos calcular quantos habitantes sabem ler nessa cidade. Para isso, vamos dividir um total em 100 partes. Então, eu tenho lá que 14% desses 20 mil habitantes, eles sabem ler. E 86% não sabem ler. Então, o que vocês acham da gente tentar resolver isso no quadro? Vocês vão acompanhar aqui com a professora, tá bom? Então, anotem os dados e vamos lá resolver, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho um dado bem importante, que é os 20 mil. Vou colocar aqui do ladinho. Eu tenho lá 20 mil. Mas o que é esses 20 mil, professora? São os 20 mil habitantes, tá bom? Tá aqui marcadinho. Eles são os habitantes. Vou colocar aqui, ó, em cima. Habitantes, tá bom? Então, anotem aí. E também, quanto que representa esses 20 mil? Eles são 100%, não são? Vou deixar anotadinho aqui também, só para ter esses dados. Isso é bem importante vocês, identificarem. E eu quero encontrar quantos habitantes que leem. Não é verdade? É isso que eu quero. E quanto por cento que leem? 14, né? A professora vai deixar anotadinho aqui embaixo, ó, aqui do ladinho, 14. Só para a gente pensar nesse número, tá? Eu tenho que, de alguma forma, encontrar os 14%. Quem são esses 14%? Mas de quem que são esses 14%? Dos 20 mil habitantes, tá bom? Então, para isso, nós vamos trabalhar um pouquinho de proporção, vamos tentar chegar nesse 14%. Então, como a professora falou ali no slide, que está anotadinho no slide, nós vamos tentar chegar aqui Nós vamos dividir o 100 para chegar no 1%, tá bom? Como que eu faço isso? Eu vou dividir aqui por 100, ó. A professora está colocando aqui do ladinho a operação que foi feita. Eu dividi por 100, tá bom? E 100 dividido por 100 é quanto?
é 1%, não é? Ó, tá anotadinho aí, 1%. Só que eu não quero chegar no 1%, não é verdade? Eu quero chegar no quê? No 14%. E agora, que operação será que eu tenho que fazer para chegar no 14%? Eu tenho que chegar aqui nesse 14%, olha só. É onde eu quero chegar, nos 14% dos 20 mil habitantes. Então, eu vou multiplicar ou dividir o 1? Vou multiplicar, né? Multiplicar por 14, porque 1 vezes 14 é 14%. Só que quando a gente está trabalhando com porcentagem, a gente sempre está trabalhando também com proporção, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com os habitantes agora. Na porcentagem, eu já fiz umas operações de divisão e multiplicação para chegar no 14%. Agora, eu vou fazer essas mesmas operações aqui nos habitantes. Então, olhem lá com a professora, acompanhem aqui. Qual que foi a primeira operação que foi feita? O que eu fiz? A primeira operação, eu dividi por 100. Então, quando eu vou dividir 20 mil por 100, quanto que eu tenho? A professora já vai mostrar essa continha para vocês. Mas 20 mil divididos por 100 fica 200. Tá bom? Eu já vou mostrar essa continha, mas 20 mil divididos por 100 é 200, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Tem mais uma operação que nós realizamos aqui desse lado, vezes 14, não é verdade? Então, eu tenho que pegar o 200 que eu tenho aqui, eu vou multiplicar por 14, e quanto que dá isso, será? Alguém sabe de cabeça aí? Vamos fazer aqui rapidinho com a professora? 200, eu tenho lá 200 vezes 14. Essa operação, não é? 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, certo? 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 2 é 2. Se a professora arrumar esse 0 que ficou tortinho. Aí eu vou somar tudo isso, não é verdade? Aqui eu vou somar tudo isso. Então, somem aí junto com a professora. Então, eu tenho 0, eu tenho 0 mais 0, que é 0, eu tenho 8 mais 0, que é 8, e eu tenho o 2. Então, 200 vezes 14, tá? 2.800. E o que representa esse 2.800? Esse 2.800, ele está representando as pessoas que sabem ler, os habitantes que sabem ler. Não é Léo, né? É ler. Ele está representando lá esses habitantes que sabem ler. Dentro dos 20 mil, 2.800 sabem ler. Então, essa é uma estratégia que nós podemos utilizar para resolver a porcentagem. Tá bom, pessoal? Existem outras? Existem, mas nós vamos começando trabalhando com essas proporções, tá bom? Vamos fazer mais alguns exercícios parecidos e eu tenho certeza que vocês aí em casa vão gostar dessas atividades, tá bom, pessoal? Então, acompanhem aqui com a professora. Olhem lá, o que a professora realizou agora com vocês? Nós calculamos, utilizamos lá o 100%. Aí, que número será que aqui que nós dividimos? Dividimos por 100, não foi? Para chegar no 1%. Depois multiplicamos por 14, porque nós queríamos saber os 14%. E olha lá, tá tudo registradinho no slide para vocês, tá bom? Então, dividimos por 100, olha lá, partes iguais, ou seja, para achar esse 1% do total, foi isso que nós realizamos ali no quadro, tá bom? E depois multiplicamos por 14 para chegar nos 14%, tá bom? E agora, o que a professora falou? Nós estamos fazendo uma proporção, o que nós realizamos com a porcentagem, nós também realizamos aqui com o número de habitantes, tá bom, pessoal? Então, eu dividi por 100 aqui, por quanto será que eu tenho que dividir aqui para chegar no 200? E por quanto será que eu tenho que multiplicar para chegar no 2.800? Foi isso que nós acabamos de fazer, lembram? Anotaram aí? Então, dividimos por 100, que nós chegamos no 200. Aqui tem todas essas operações, lembra lá que a professora não fez a divisão ali, mas nós temos lá 20 mil divididos por 100,
que é 200, né? Nós realizamos essa divisão, realizem ela ali no caderninho de vocês. Então, nós pegamos para fazer essa divisão o 200. Por que que nós pegamos o 200 aqui do 20 mil? Porque o 2 é menor do que 100. O 20 é menor do que 100, certo? Opa, o 200 é maior do que 100. Então, aí por isso que nós selecionamos o 200, multiplicamos aqui por 2, 2 vezes 100 é 200, e deixa o resto zero, né? Aí, depois disso, eu tenho mais esses dois zeros que a gente teve que abaixar, né? Abaixamos um zero aqui e 0 vezes 0, 0, deixou o resto zero. Mais um zero aqui, a mesma coisa, 0 vezes 0, deixou o resto zero. Então, essa foi a divisão que nós realizamos ali. Então, qual que foi a resposta? Dos 2.800 habitantes sabem ler na cidade da matemática. Essa foi a nossa continha que nós realizamos. Aqui tem todos esses cálculos, a conta de multiplicação que a professora realizou com vocês também, tá? 200 vezes 14, que nós chegamos lá no 2.800. E, continuando aqui, pessoal, agora a professora vai deixar um exercício para vocês, tá bom? Com essa mesma ideia. Só que agora, o que a professora quer que vocês façam? Que vocês encontrem o total de habitantes que não sabem ler. Nós encontramos os que sabem ler, dos lá dos 14%, não é verdade? Agora eu quero que vocês pensem, a professora já colocou aqui, ó, do mesmo jeitinho, 100%, dividimos por 100, chegamos no 1%, dividimos por 100, para ficar as partezinhas iguais. Multiplicamos agora por 86, que são os 86 que não sabem ler. E a mesma coisa lá do outro lado com os 20.000 habitantes. Vou dividir por 100, já realizamos essa operação. E agora multiplicar por 86, tá bom? Então a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem, resolverem esse exercício e eu já volto com a resposta. Tá bom, pessoal?
E aí, pessoal, conseguiram? Vamos acompanhar aqui como que ficou esse resultado? Então, lembra lá, nós teríamos que, a operação teria que ser realizada aqui, 20.000 divididos por 100, multiplicado por 86. Então, aqui tem esses cálculos que que vocês realizaram, que vocês vão tentar realizar aí, mas olha lá, a professora já explicou que 20.000 lá divididos por 100 é 200, já está registradinho, e depois vocês vão pegar esse 200 e multiplicar por 86. Então, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12. Resolvendo a multiplicação, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 16. Então, tenho lá 17.200. Então, esse foi o resultado. Colocando aqui, certo? Nós temos o resultado. Olha lá, 17.200. Tá bom, pessoal? Entenderam aí? Então, agora a professora vai dar um tempinho para vocês, sabe por quê? Porque nós vamos trabalhar porcentagem usando a calculadora. Então, vou dar um tempinho, rapidinho, achem uma calculadora que tenha o símbolo de porcento, ou pode utilizar o celular também. Bem rapidinho, tempinho, nós já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram a calculadora? Espero que sim, mas se não conseguiram, prestem atenção, tá bom? E depois vocês vão fazer isso. Então, acompanhe aqui com a professora, olha lá. Vamos calcular 20% de 15, tá bom? Mas como que eu vou fazer isso usando a calculadora, professora? Então, para quem nunca realizou esse cálculo ainda, olha só como que você tem que fazer. Então, eu tenho lá a calculadora, né, como todos estão vendo, e prestem atenção nessa teclinha de porcentagem. Então, para fazer esse cálculo de 20% de 15, então vocês vão multiplicar lá 20, certo? Vezes 15%, tá bom? E quanto que vai ficar isso, professora, será? Olhem aqui. Conseguiram fazer aí, pessoal? Então, agora que vocês estão conhecendo essa calculadora, eu vou dar mais um tempinho para vocês tentarem chegar ali mais ou menos naquele resultado, ou chegar naquele resultado. E quem conseguiu, tenta fazer um outro cálculo aí de porcentagem, mais um tempinho para vocês explorarem aí a calculadora. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então, não é difícil, né? Porque é só apertar ali, apertar as teclinhas da calculadora, por isso que tem esse símbolo de porcentagem. Então, ele traz essa resposta mais direta, né? Mas o resultado ali encontrado foi 3. Mas isso não justifica vocês de aprenderem o processo. Por quê? Porque por exemplo, quem criou essa calculadora teve que saber o processo para programar essa tecla de porcentagem, não é verdade? Então, é importante a gente saber o processo de cálculo também. E para isso, agora nós temos um exercício para vocês calcularem 20% de 15 sem usar a calculadora, tá bom? Vamos ver se vocês vão encontrar o mesmo resultado? Então, a professora vai dar mais um tempinho para vocês e vou estar aqui aguardando para retornar aí com a resposta.
Conseguiram, pessoal? Então, vamos ver como é que isso ficou? Aqui, vamos lá com a professora. Então, pensando na mesma ideia, tá bom? Que nós realizamos no quadro e do outro exercício. Eu tenho lá 100%, ele é o todo, não é? Vamos pensar nisso. E o 100%, eu tenho lá o 15. Olha só, esse 15 é o 100%, não é? Que é o todo. E eu quero saber quanto que é 20% desse todo, tá bom? Então, mas aqui, professora, você não dividiu por 100? Não, dá para você dividir por 10 também. Mas lembre lá, o que você faz aqui com a porcentagem, você tem que fazer lá do outro lado também, com o número que você está buscando saber essa porcentagem, tá bom? Então, dividir aqui por 10 e dividir aqui por 10. Perceba que se eu fosse dividir o 15 por 100, ficaria um pouquinho mais trabalhoso. Daria também. Bom, não é que estaria errado, mas você dividindo por 10 também você consegue chegar no mesmo resultado. Porque olha só, dividir por 10, cheguei em 10%. O que eu quero descobrir? 20. 10 vezes 2 não é 20? É 20, é o que eu quero descobrir. E a mesma coisa eu fiz aqui desse lado. Dividi por 10, multipliquei por 2, 1,5 vezes 2 é 3. Então, deu o mesmo resultadozinho lá da calculadora, não deu, pessoal? É isso aí. Essa é a ideia, tá bom? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula. A professora apresentou os cálculos para vocês também. Observem aqui que tem todos esses cálculos realizadinhos, tá bom? 15 divididos por 10, lá que é 1,5. 100 divididos por 10. 10 vezes 2. Tá tudo aqui os cálculos para vocês observarem aí nos slides, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Nós temos aqui mais um exercício para vocês, esse é bem bacana. Então, acompanhem aí que a professora vai ler esse enunciado para vocês aí em casa. Então, acompanhem. Olhem lá, nós vamos falar agora sobre a educação financeira. Paulo resolveu economizar R$ 34 todas as semanas, o que corresponde a 50% da quantia que ele possuía na carteira quando decidiu poupar. Quantos reais Paulo tinha na carteira? Olha só quantos reais que ele tinha. Pensem lá, 50% representa quanto mesmo? Metade, não é? Então, pensem nisso, que 50% é a metade. Então, pensando nesse aspecto, eu quero que vocês olhem aí para o enunciado e tentem achar quanto que ele tinha. Tá bom, pessoal? E aí, pensaram lá na metade, pessoal? Olha só, então ele economizou, vamos lá, Paulo resolveu economizar 34%. Pensa lá nos dados, isso é muito importante quando vocês estão resolvendo um probleminha.
né? Vocês têm que ir lá extrair todos os dados que ele está te informando. E um deles é que ele resolveu economizar R$34 e que esses 50%, e que esses R$34 representa 50% da quantia que ele tinha na carteira, tá bom? Se 50% corresponde lá aos R$34 que ele tinha na carteira, quanto será que representa o 100%? Então pensem aí, pessoal. 100%, ó, 50 para 100%, não é o dobro? Como 50% é a metade de 100, então o 100% não seria o dobro de 50? Exatamente isso. Então, o que vocês têm que pensarem aqui? O que vocês vão pensar? Eu tenho lá R$34, certo? Ele vai corresponder a 68 ali. Por que será? Porque eu posso pensar lá, metade é 34. Então, qual que seria a outra metade? Então, a outra metade seria 34 também, não é verdade? Então, 34 mais 34 é 68, ou multiplicando também, que é o dobro, 34 vezes 2, R$68. Então, o Paulo tinha na carteira exatamente ali R$68, tá bom, pessoal? Então, pensem lá, quando é 50%, pensa lá, metade, tá bom? Então, ou, no caso, quando a gente está partindo lá dos 50% para o 100, eu estou o dobro, né? Porque o dobro de 50 é 100, tá bom? Então, agora a professora tem mais um exercício aqui bem legal para vocês pensarem em casa, hein? Olhem essas operações. Então, quais dessas operações a seguir, elas têm o mesmo valor que 30% de 81? Então, para isso, vocês vão ter que olhar aqui e ver nessa representação como que eu represento 30%. Então, 81 vezes 30 divididos por 100, será que é a mesma coisa que 30% de 81? 81 vezes 3 divididos por 100, será que é a mesma coisa? 81 vezes 3 divididos aqui por 10, nessa nossa fração, ou 81 vezes 0,3. Então, selecione as opções que estão representando esse 30% de 81. Selecione essas opções. Pode ser mais que uma, tá bom? A professora já deixou ali, ó, opções. Então, vou dar um tempinho e já volto com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram? Então, nesse caso, nós vamos trabalhar bastante com fração equivalente, tá bom? Então, aqui nesse caso, nós temos lá 30%. Quem será que é equivalente a 30%? Olha só, 30%, como já falamos. Então, uma equivalência é quando eu multiplico, né, a parte de cima aqui da fração e a parte de baixo, que é o numerador e denominador. Então, nesse caso, olha só, 3 sobre 10, ele é uma fração equivalente. E se eu dividir aqui, né, 3 divididos por 10, olha só, é 0,30, que é 0,3. Então, pensem lá nas frações equivalentes, tá bom? Então, nesse caso aqui, percebam aqui com a professora. Quando eu tenho lá, como eu mostrei para vocês, a nossa fração, 30%, essa tá ok. Aqui é uma fração equivalente, 3 sobre 10, dividir em cima por 10, embaixo por 10. Aqui nesse caso, olha só, 3%, então é 3%, então não é 30%, não é verdade? E aqui 81 vezes o 0,3, que nós vimos aqui que dividindo 30% é 0,3, que significa ali os 30%. Tá bom, pessoal? É isso. Nesse exercício era esse detalhe que vocês tinham que verificar. Então, agora, continuando aqui com a professora vai dar mais um tempinho com essa mesma ideia dos 81%, para verificar com vocês aí, quanto que é 30% de 81? Quanto será que é? Quanto será que é 30% de 81? Vou dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício, eu já volto. Oi, pessoal, voltei. Então, acompanhe aqui com a professora, olha só quanto que é. Então, para resolver esse exercício, olha só como que vocês podem fazer. 30%, ele também é 0,3. Lá nós mostramos isso. Se eu dividir 30 por 100, eu tenho 0,3. Então, eu posso realizar essa multiplicação. 0,3 vezes 81, que
O resultado fica ali 24,3. Olha só, multiplica. Por que a vírgula está aqui, professora? Vocês lembram disso? Então, a gente tem que contar quantas casinhas tem lá depois da vírgula e vir aqui e contar lá de trás aqui para frente, né? Do número, olha só, uma vírgulazinha. Tá bom? Então, 30% de 81 é 24,3. Então, peguem essa continha, refaçam ela aí no caderno, que é uma continha bem bacana de vocês estarem realizando, tá bom, pessoal? Então, agora vamos continuar aqui com a professora. Trouxe um desafio muito legal para vocês. Contorne a quantidade que representa 40% de 50. Será que é 2? Será que é 10 reais? Ou será que é 20 reais? Quanto que é 40% de 50 reais? Tempinho para vocês, olha, já retorno aqui com a resposta. Conseguiram resolver esse desafio? Desafio, pessoal? Vamos ver aqui com a professora? Então, olha lá. Eu quero 40%, né? De quanto que eu quero mesmo, pessoal? Ó, de 50 reais, tá bom? A professora tinha falado 40 reais, né? Não, é 40% de 50. Não lembro se eu tinha falado 40. Então, eu tenho lá 100%, tá? Quem que é meu 100%? É os 50 reais, não é verdade? E olha só aqui. Ah, professora, eu tenho que trabalhar uma proporção também, que nós trabalhamos ali no quadro que a professora resolveu com vocês e também no decorrer da aula. Então, eu poderia dividir por 100? Poderia. Mas, nesse caso, vocês vão observar que vocês podem também trabalhar essas proporções dividindo por outros números também, nesse caso 10. Então, eu dividi 100 em 10 partes, cada parte representa 10%, tá bom? E eu quero chegar no quê? No 40, que é o 40%. Então, é vezes 4, 40%, tá bom?
E isso eu faço lá na quantidade em valor também, em reais, que eu tenho lá os R$50 e vou dividir por 10 também. Então, eu dividi aqui por 10. Aí, eu vou multiplicar por quanto? Por 4, que é a mesma multiplicação que eu realizei aqui nos 10% para chegar no 40. E aqui eu multipliquei por 4 para chegar no 20. Então, 40% é equivalente a quanto? A 20, exatamente R$20, tá bom, pessoal? Entenderam? Anotem em casa, tentem fazer esses exercícios. Agora, pessoal, a professora deixou aqui alguns cálculos também, tá bom? E anotem aí a respostinha correta, tá bom? Então, agora chegou um momento bem divertido e bem legal, né? Tenho certeza que vocês gostam desse momento. Então, eu vou pedir para vocês aí procurarem o jogo do Matifique que nós vamos usar nessa aula. O nome do jogo é Identificando Porcentagens, tá bom? Então, ele tem essa carinha aqui, tá bom? Então, procurem lá, Identificando Porcentagens, que nós vamos jogar um pouquinho. Vou dar um tempinho para vocês procurarem o jogo. E aí, pessoal? Então, olha só a carinha do jogo para quem encontrou aí em casa. Quem não encontrou, tá sem o jogo, acompanha aqui com a professora. Então, que porcentagem das células melhor, pessoal, tem as casinhas dos passarinhos ali. Qual que é a porcentagem de passarinho que está aparecendo ali na janelinha? Quantos passarinhos tem? Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é o total. Qual que é o total? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui embaixo, eu tenho 10 aqui. E tenho 10 aqui, certo? Meu total é 20, tá bom? Então, quantos passarinhos estão aparecendo ali na janela? Eu tenho 10 passarinhos aqui e 12 passarinhos ali. Então, eu tenho 12 passarinhos de 20. Como será que eu encontro essa porcentagem? Eu vou tentar encontrar uma fração equivalente, 12 sobre 20. Então, eu posso multiplicar por 5, porque embaixo eu vou ter lá 20 vezes 5, que é 100, não é verdade? E em cima eu vou multiplicar por 5 também. E 5 vezes 12 é quanto? É 60, né? Então, isso representa 60%. Não é verdade? Será que é isso mesmo? Será que a professora acertou? Vamos ver isso? Vamos ver. Opa, deu certo! Então, agora a professora vai deixar um tempinho para vocês tentarem jogar aí. Talvez os valores sejam diferentes, mas a ideia é a mesma, tá bom? Então, joguem aí que eu já volto. E aí, pessoal, vamos jogar mais um aqui com a professora? Então, olha só, a professora já deu uma contadinha aqui nos buraquinhos onde ficam os passarinhos. Então, tem 25 buraquinhos aqui, tá bom? Quantos passarinhos que estão aparecendo ali? 1. Então, fica 1 sobre 25. Vamos encontrar uma fração equivalente? 25 que está embaixo, vou multiplicar por 4. Porque 4 vezes 25 é 100. Não é verdade? Então, só que eu tenho que multiplicar em cima, porque é equivalência, né? Não eu altero a fração. Então, 4 vezes 1, 4. Então, fica 4%. Será que é 4%? Vamos ver se a professora tá boa. Opa, deu certo. É isso aí, pessoal. Então, agora eu vou dar mais um tempinho para vocês realizarem esse exercício, tá bom? Esse joguinho.
E aí, pessoal, continuaram? Conseguiram jogar novamente? Então, professor, vem aqui jogar mais um com a professora, olha só. Então, eu tenho aqui 20, né? 10 de cada lado, 10 janelinhas ali. Tenho quantos passarinhos aparecendo nas janelinhas? Eu tenho 4, né? Então, é 4 de 20 janelinhas. 4 sobre 20. Fração equivalente, 20. Eu vou multiplicar por... Quanto, pessoal? Tenho lá 4 sobre 20. Eu vou multiplicar por 5, né? Porque se eu multiplicar lá 20 por 5, eu tenho 100. Então, eu vou multiplicar em cima também. E nisso eu tenho 4 vezes 5, que é 20, que representa exatamente 20%. Vamos ver se é isso? Muito bem, é isso mesmo. Isso aí, pessoal. Continue testando. Ih, acho que a professora fez um cálculo errado aqui. Eu tenho 4... Vamos lá, pensando novamente. Eu tenho 4 passarinhos ali de 20, certo? De 20. Então, 4... Ah, mas olha lá que coisa, quase estão vazias. 20% não, eu não quero saber os passarinhos, né? Eu quero saber ali qual que está vazia. Se 20% está ocupado, quanto que falta para chegar no 100? 80. Ê, professora! E agora, pessoal, vamos terminar essa aula? Foi uma aula bem divertida, né? Então, para fechar essa aula, nós vamos aqui retomar o que nós vimos hoje, que nós falamos sobre porcentagem, que foi bem bacana, não foi verdade? E nós calculamos percentual equivalente e também identificamos percentuais. Ah, pessoal, então foi isso que nós trabalhamos hoje, tá bom? Gostei muito de estar aqui com vocês, espero que vocês estejam aí muito bem e até a nossa próxima aula, que nós também vamos falar sobre porcentagem, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima!